Bom dia, vamos lá, galerinha aí do primeiro ano, ensino médio, mais uma aula de geografia, desta vez sobre diferentes tipos de clima, tá? Então, começo colocando aqui uma diferença entre clima e tempo, tá? Por exemplo, o que é o tempo? Olha, eu estou aqui com vocês agora nessa aula, não está chovendo. Mas pela quantidade de calor que está fazendo lá fora, provavelmente chova mais tarde. Se chover, seria mudança de clima? Não. Não ocorre a mudança de clima em um curto espaço de tempo. Se chover mais tarde, será mudança de tempo atmosférico. Tá? E aí, para esclarecer melhor, eu coloquei aqui a diferença entre tempo. Nós vamos ter dois tipos de tempo: o tempo histórico ou cronológico e o tempo atmosférico. Tempo histórico ou cronológico é esse que nós marcamos aqui pelos minutos do nosso relógio, pelas horas, que é calculado pela variação do movimento de rotação da Terra, que leva como resultado os dias e as noites. Então esse é o tempo cronológico ou histórico. É esse tempo que nós contamos: minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, século, milênio e por aí fora. Então, repetindo, esse é o tempo histórico ou cronológico. Já o tempo atmosférico é aquele calculado por um determinado momento da atmosfera. Faz chuva, faz sol, neva, faz muito calor, faz muito frio, neblina, geada. Então isso são o quê? Determinados momentos onde ocorre uma variação do momento atmosférico. Tá certo? Esse é o tempo atmosférico. Tá. Se isso não é clima, se isso é tempo, o que é o clima? Clima é calculado ou definido por um período que se leva pelo menos 30 anos, claro que sim, da atmosfera terrestre, mais um período mínimo de 30 anos, onde, melhor dizendo, seja levado em consideração os seguintes fatores: altitude, relevo, latitude, continentalidade, maritimidade e ainda faltou aqui as massas de ar. Isto vai significar que, depois de um conjunto, de um estudo de todos esses fatores, considerados fatores climáticos, é que nós iremos de fato dizer se realmente, ou melhor, qual é o clima daquele determinado espaço que se está estudando e se ele realmente está sofrendo alterações, né? Hoje nós vivemos um momento chamado aquecimento global, que traduzindo em miúdo seria o aumento do calor da atmosfera terrestre. Né? O aquecimento global nada mais é do que isso, o aumento do calor da atmosfera terrestre. É uma mudança climática? Alguns cientistas dizem que sim, já está comprovado que realmente está havendo uma mudança no comportamento climático do planeta Terra. Mas as opiniões se dividem. Um grupo de estudiosos dizem que essas mudanças climáticas estão sendo provocadas por consequência das ações antrópicas, como, por exemplo, queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, como, por exemplo, intensificação no desmatamento ou no desflorestamento, né, das áreas vegetais do planeta, e também a liberação de grande quantidade de gases poluentes, como as chaminés das fábricas que trabalham no planeta Terra. Mas há um grupo também de estudiosos do assunto que dizem
que este aumento do calor da atmosfera é consequência do ambiente natural. Não teria nada a ver com as ações antrópicas. Eu confesso a vocês que eu discordo um pouquinho disso aí. Acho que as ações antrópicas têm sim uma grande fatia de responsabilidade desse aumento do calor da atmosfera terrestre, ou simplesmente aquecimento global. Voltando aqui, vamos lá. Os fatores que determinam ou condicionam uma definição climática de um determinado espaço ou até a sua possível mudança climática são esses aqui, como eu falei. Começando pela altitude. Por que altitude? Por que eu coloco aqui altitude e relevo? Porque naquela questão onde a gente tem a superfície da Terra e nós temos a radiação solar que passa pelas camadas da atmosfera terrestre até chegar na superfície, pois bem, é a partir daquele momento que a radiação solar chega na superfície da Terra que o calor é gerado. A radiação solar aquece a superfície, em seguida, esta superfície aquecida gera uma coisa chamada calor. E este calor começa a subir. Então, a partir do momento que a altitude vai sendo elevada, ou aumentada, vamos dizer assim, o calor vai chegando com uma intensidade menor, até ele bater em uma camada de gás natural que tem como função não deixar que esse calor suba muito lá para cima, vamos dizer assim, né? Para que, senão, a superfície congelaria. Você deve estar lembrado qual é o nome dessa camada de gás. Eu te pergunto, é o gás estufa ou é o gás ozônio, que tem a função de impedir que o calor gerado na superfície da Terra vá muito lá para cima? Resposta correta, o gás estufa. Logo, a camada de gás estufa, a camada de gás natural estufa, ela não é prejudicial para nós, ela é benéfica, porque ela tem como função manter a superfície da Terra em um ambiente atmosférico do qual nós consigamos sobreviver. Tranquilo? Segundo ponto, latitude. Por que isso? Porque a questão da latitude, ela tem como referência a linha do Equador, do planeta Terra. Quer dizer, a linha do Equador divide o planeta Terra em dois hemisférios. Do Equador para cima, vamos dizer assim, é o hemisfério norte, e do Equador para baixo, hemisfério sul. E nós temos ali na lateral a radiação solar, vamos dizer, na lateral que eu me refiro, com relação à referência da linha do Equador. Ou seja, nós vamos ter do Equador para o norte, como se fosse isso aqui, rapidinho, nós temos aqui Equador, que vai a 0 grau de latitude. Tanto latitude para o norte, aqui, quanto latitude para o sul. Tranquilo? Aí nós vamos ter 0 grau aqui, vamos chegar até a 90 graus norte. E vamos chegar aqui também a 90 graus sul. Se eu juntar 90 com 90, vai dar 180 graus, que seria metade de um giro ao redor do planeta Terra. Nós já vimos isso em outras aulas, tá? Estou só relembrando aqui rapidinho. Bom, nessa situação, então, nós vamos ter aqui o Sol vai estar bem aqui, né? O Sol estaria mais ou menos aqui, e aí nós iríamos ter a radiação solar, a faixa equatorial da Terra, com uma maior intensidade da radiação solar. Depois nós teríamos aqui as faixas tropicais da Terra, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Depois nós teremos as faixas temperadas da Terra, também tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E depois as faixas polares da Terra, né? A zona polar do norte e a zona polar do sul. E aí observa-se o seguinte, que a partir do momento que eu me distancio do Equador, ou para o norte, aqui, ou para o sul,
aqui, a radiação solar vai diminuindo. E, consequentemente, nós vamos ter gelo aqui no Ártico e vamos ter gelo aqui no Antártico, certo? Ou seja, se nós temos aqui as regiões geladas da Terra, é natural que o clima aqui seja polar, seja muito frio, popularmente falando. Então isso é o que? O fator latitude, tá? O fator latitude que também é um diferencial nessa questão de definir a formação climática da Terra. O outro ponto aqui, a continentalidade, fazendo aqui uma comparação continentalidade-maritimidade, né? Por exemplo, nessa questão aí, nós temos o caso brasileiro aqui, reclama, né? Muito calor na região centro-oeste do Brasil. Por que muito quente o centro-oeste? Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Brasília. Por que muito quente? Porque são áreas, nessa questão aqui da continentalidade, que estão distantes do Oceano Atlântico. A região brasileira, segundo o IBGE, centro-oeste, é a única região que não é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Todas as outras regiões brasileiras são. Então, por isso ser muito quente. Então, quanto mais você está para o centro do Brasil, você está mais para o continente do que para o oceano. E, consequentemente, você vai ter uma formação climática diferenciada daquela formação climática que você teria no litoral do Brasil, por exemplo, e também no litoral do planeta Terra, que seja banhado, ou por mar, ou por oceano. Então, esta continentalidade, ela interfere muito, sim, na formação climática do planeta Terra. Tranquilo? Galera, isso aí, a gente para por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não acabou esse assunto ainda. Na próxima aula, semana que vem, a gente continua. Tranquilo? Abraços, até a próxima.